forma como nós fazemos a educação financeira, tivemos que olhar para outras ferramentas. Hoje em dia, por exemplo, nós já temos uma radionovela. Ao invés de estarmos presentes nas comunidades, nós temos uma radionovela que fala de educação financeira, é super engajadora e as pessoas estão a ter uma boa reação, o que é muito bom. Mas tivemos que pensar em outras formas de fazer educação financeira que não fosse estar presentes nos distritos. E depois tivemos também que começar a adotar novos sistemas de monitoria, novos sistemas de gestão de projeto até, e também olhar para os nossos parceiros, porque nós não podemos avançar e deixar os nossos parceiros de trás, porque senão eles depois também não conseguem acompanhar com o ritmo. Então tivemos que também fazer formações aos nossos parceiros de como usar as novas tecnologias, como continuarem eles a trabalhar, como eles podem continuar a fazer gestão do projeto a partir de casa ou pelo menos observando o protocolo do Covid. Tivemos que ensinar algumas ferramentas de monitoria, de gestão de projetos a partir de casa, e nós próprios também começamos a adotar um sistema, vamos dizer, de comunicação mais intensiva. É certo que a Fundação, ela está baseada cá em Maputo, os nossos parceiros estão nas províncias, o trabalho em si já requer muito acompanhamento à distância, mas tivemos que reforçar, o que significa que tivemos que olhar muito para a questão da comunicação, olhar para os sistemas e reforçar um pouco a monitoria. Porque uma coisa é nós irmos ao terreno, observarmos o que está a acontecer, outra coisa é nós estarmos à distância e percebermos se de facto está ou não está a acontecer. Então, isso significa que diariamente temos que fazer o acompanhamento, diariamente temos que olhar para novas formas de fazer. Então, houve uma necessidade de ser flexíveis e houve uma necessidade também de consulta, olhar para os nossos parceiros, olhar para a equipe e fazer muita consulta. E uma vantagem que eu tenho é que eu tenho uma equipe muito jovem e os jovens são muito inovadores, eu continuo jovem, mas digo que eles são mais inovadores que eu e tiveram a capacidade de trazer soluções também que nos permitiram continuar a trabalhar, continuar a pensar e explorar novas formas de trabalhar e novas formas de chegar aos nossos parceiros. Só hoje que nós já temos mais informação sobre o Covid, sobre como gerir, é que já estamos a repensar e voltar a ter uma interação mais presencial no terreno, mas também com mecanismos muito mais adequados para garantir que a gente não periga a vida das pessoas que estão envolvidas neste trabalho. Então, foi sim desafiante, o ano passado muito mais que este ano, porque parecendo que não trabalhar em casa dá muito mais trabalho, né? Houve uma necessidade de triplicar o número de reuniões e com as tarefas que tínhamos também domésticas, e às vezes é difícil uma criança perceber que mamãe está em casa, mas mamãe está a trabalhar, não entende isto, mamãe está em casa, pronto, final, então está aqui disponível para mim. Então foi também uma grande dificuldade, e se os meus colegas estão aqui presentes a participar, eu agradeço pela compreensão, porque em algum momento eu cheguei 5 minutos atrasada a uma reunião, tive que em algum momento tirar a câmera, porque depois, entretanto, apareceu o meu filho ou a minha filha. Pronto, tivemos situações destas que, felizmente, tivemos que ser todos compreensíveis, porque era uma situação que ultrapassava o nosso controle. Fantástico. E deixa-me aproveitar e colocar aqui o comentário que entrou agora do Edson, não é? O Edson eu já sei que é da equipa da doutora Tânia e, exatamente, então o Edson diz que realmente tem sido um privilégio fazer parte da sua equipa e que o sucesso não é um ponto a alcançar, mas sim uma jornada. E este exemplo é realmente isso, não é? Que tivemos todos que nos adaptar e reinventar de certa forma. Mas eu queria aproveitar e também ouvir aqui a experiência que a doutora Lídia viveu com a pandemia neste ano que estamos
comemorar, entre aspas, esta convivência, coabitação com este vírus perto de nós, fazendo parte das nossas vidas. Como é que foi, do seu lado, doutora Lídia, tanto a nível pessoal e gerir esta questão de como Lídia, mãe, mulher e mãe de família, não é? E, por outro lado, a profissional, a gestora de uma equipa, a líder de uma equipa, e quais é que foram os principais desafios e como é que tem vindo a ultrapassá-los? Bom, a pandemia da Covid-19 trouxe em todos nós momentos especiais. Sou médica, mas apesar de ser médica, não deixamos de entrar em pânico, tendo em conta que estávamos perante uma situação não comum. Era uma situação que era dramática, é uma situação que exigiu de nós, como profissionais de saúde, estratégias de atuação muito coordenadas, era aprender e fazer na mesma altura. Aprender porque estávamos perante uma situação, mas também temos que estudar essa situação, como ultrapassar, como encontrar estratégias adequadas, olhando para aquilo que é o nosso nível de desenvolvimento como país. A primeira coisa que me ocorreu foi: se nos países desenvolvidos está a acontecer o que nós estamos a ver, como é que será no nosso país? Isso antes de março do ano passado. Nós íamos vendo o que acontecia, era uma situação extremamente descontrolada, eram mortes, eram casos atrás de casos, e nós dizíamos, e nós? Mas mesmo assim, aprendemos durante a nossa profissão que quando estamos perante uma situação de crise, temos que encontrar estratégias coerentes, estratégias que possam responder e, acima de tudo, evitar que haja catástrofes e mortes. De facto, foi o que aconteceu. Tivemos a sorte, pelo fato de estarmos numa região com um clima temperado, um clima que, de certo modo, ajudou-nos um pouco, mas tínhamos uma outra situação em que precisávamos de rapidamente difundir a informação para a população, para saber o que é. Porque, primeiro, para trazer medidas de prevenção, era importante difundir a informação para que todos nós tivéssemos essa informação. Estamos perante uma situação assim, para podermos perceber por que temos que lavar as mãos com frequência, por que temos que usar máscara, por que temos que usar o desinfetante. E não era fácil chegarmos muito rapidamente. E podem imaginar que é gerir um sistema, não é? Não é gerir uma unidade, é um sistema em que temos, por um lado, a necessidade de nos prepararmos como profissionais para esta nova situação, mas também para sair para fora, para preparar a sociedade de uma forma geral. Foram desafios, mas graças a esse trabalho de equipe, graças à liderança dos nossos líderes acima de nós, conseguimos fazer equipas de trabalho e podermos responder tanto em relação à difusão da informação, que neste momento, felizmente, a informação chegou até as zonas de difícil acesso, e felicitar aqui aos líderes comunitários que assumiram um papel extremamente importante na difusão de mensagens. Os líderes comunitários são aqueles que estão próximos à comunidade, e a via, portanto, de acesso a essas comunidades foi através dos líderes comunitários. Então, isto ajudou bastante. Mas, olhando para o lado familiar, como mãe, também tive desafios. Eram desafios de manhã,
até o final do dia.